Opa, salve galerinha, tudo bem com vocês? Chegando aqui para mais um vídeo, né? Finalmente apareceu algum assunto pra gente falar. Eu esperei esse assunto se desenvolver um pouco para que desse para fazer um vídeo interessante para vocês. Então, finalmente estamos trazendo aqui um conteúdo pro canal, né? Antes de tudo, vocês já sabem o que fazer, de se inscrever, de compartilhar, de comentar aí. E vamos interagir, né, galera? Vamos, dentro do possível, aí interagir, trazer alguma coisa para nossa vida aí para nos entreter no meio dessa pandemia desse maldito coronavírus. Então, igual vocês já estão vendo no título, vamos destacar a polêmica que foi essa redução salarial no time do Arsenal, né? Eu tô falando baixo aqui porque tem gente estudando lá no outro cômodo, né? Então tem que respeitar. Primeiramente, para a gente contextualizar, a gente tem que falar que com essa crise do coronavírus já está havendo, mas ao final, principalmente ao final dessa pandemia, é que a gente vai ver os reais problemas de uma recessão econômica no mundo. A recessão vai ser muito forte, eu acho que vai ser muito pior do que a crise econômica de 2008, por exemplo. Essa recessão atinge clubes, atinge empresas, atinge fábricas, atinge você na sua casa, me atinge aqui na minha casa, vai atingir todo mundo. E quando você está no meio, igual ao meio do futebol, onde rolam milhões de reais, de dólares, como se fosse troco de bala, velho. Um ramo que movimenta muito dinheiro, onde os clubes naturalmente gastam muito, mas tem que pagar também muito dinheiro. Qualquer recessão que aconteça, qualquer crise econômica já pode ser o sinal do caos, né? O simples, às vezes, uma simples consequência de você deixar de pagar um mês de dívidas porque você está sem dinheiro pode causar uma consequência muito grande para você. Porque esse um mês de dívidas pode ser o equivalente a 5 milhões de dólares, 10, 15 milhões de dólares, por exemplo. O futebol movimenta muito dinheiro. E com a situação da pandemia do coronavírus, que parece longe de acabar, embora lá na Alemanha comecem a aparecer alguns esboços da volta da Bundesliga, né, aqui no Brasil os clubes já tenham uma conversa iniciada para voltar aos treinamentos em maio. É muito cedo para falar em volta do futebol, né? E mais cedo ainda para falar no que fazer na economia. Que no Brasil, por exemplo, também o ministro da Economia, Paulo Guedes, está tentando bolar e esboçar um plano para a economia no meio dessa recessão, um plano de recuperação, um plano também do que fazer na pandemia. Vai ser entrevistado pelos deputados e senadores para conversarem ali sobre o plano. E tem o ponto principal é que vai rolar um caos econômico e já está rolando uma desorientação econômica. Visto isso dentro do futebol, os clubes estão se virando para ver como que eles vão pagar salário, como que eles vão receber dinheiro de patrocinador. A TV Globo já avisou que vai haver uma redução nas cotas de transmissão dos clubes. O São Caetano, na Série D, há poucos instantes da gravação desse vídeo, desistiu de participar da Série D, eles não vão participar por falta de verba, né? E existe uma situação muito séria em clubes que já têm uma situação financeira muito grave, igual por exemplo o Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco, clubes que vão sofrer ainda mais a crise da pandemia porque eles já estão em uma grave crise financeira, né? Assim como todos no Brasil, mas esses se destacam. Na Inglaterra, a gente sabe que os clubes, a maioria deles não vive crise financeira, mas eles têm salários milionários para pagar. E os patrocinadores, naturalmente, sem estar entrando dinheiro, né, eles não vão ter dinheiro para repassar. Né? Então existe um medo muito grande de que haja rompimento com patrocinadores, de que os patrocinadores acabam tendo que fazer uma proposta única e assim, sem chance de negociação para começar a dar menos dinheiro. E os clubes estão se movendo para tentar cortar gastos, ou pelo menos fazer uma contenção temporária. Aqui no Brasil, a maioria dos clubes da Série A já acordou uma redução salarial, seja ela de 12%, de 25%, de 50%, depende de cada clube. E no mundo todo a gente vai vendo algo nesse sentido, né? Na Inglaterra a gente também começa a ver.
No Arsenal, quando a conversa de redução salarial começou, há cerca de um mês atrás, a gente viu um elenco dividido, né? Metade do elenco ali querendo reduzir o salário, entendendo a situação, e a outra metade do elenco divididos nesses 50% entre jogadores que entendem a situação e jogadores que não entendem, mas todos juntos no ideal de não quererem reduzir o salário deles. Encabeçados principalmente pelo Bellerin, que é visto como o líder do elenco. O elenco no geral não estava conseguindo achar um consenso, né? E enquanto você não tivesse um consenso, os salários não seriam cortados. Há pouco mais de tempo, há coisa de uma semana por aí atrás, a gente conseguiu ter um consenso um pouco maior, né? E o Arsenal anunciou um corte de 12,5% no salário dos jogadores, né? A gente conseguiu ter um consenso um pouquinho maior. Os principais jogadores que eram contra ali a redução no início eram o Aubameyang, Davi Luiz, Ozil, Lacazette, né? Mas a gente conseguiu ter um pouquinho mais de consenso. Entretanto, a coisa de 2 dias, um dia atrás, nasceu a notícia de que mesmo com esse consenso maior por parte do elenco do Arsenal, o Mesut Ozil, o nosso camisa 10, ele estava sendo estritamente contra, ele não ia abrir mão do salário dele, né? Aí foi uma notícia que pegou muito mal na Inglaterra, o Ozil muito criticado, né, por várias personalidades, por vários jornalistas. Aqui no Brasil, quando a notícia chegou, dividiu opiniões, mas na grande maioria ele foi criticado também, né? Porque ele basicamente não queria reduzir o salário dele, né? E quais os motivos para isso, né? O primeiro para a gente falar é que o Ozil ele simplesmente não queria receber menos, né? Ele não queria ter uma redução salarial, ele não achou isso justo, né? A gente vê alguns casos no Brasil aqui também de jogadores pensando que isso era injusto, né? E aí eu vou me segurar para não falar uma besteira, que eu tenho a minha opinião a respeito disso, mas eu vou falar mais lá no final. E até o final do vídeo eu acho que eu já vou ter conseguido formular algo sem ser agressivo. Segundo ponto, que é um ponto que a gente vai explorar mais, que tem a ver com a conclusão desse desfecho. O Ozil não estava seguro de onde esses 12,5% do salário dele cortados iriam parar, né? Aí eu acho que é um questionamento válido, acho que todo mundo pode questionar, né? O Ozil não está duvidando do caráter do Stan Kroenke, não está duvidando de ninguém. Ele só não tinha garantia de que esses 12,5% do salário dele permaneceriam no Arsenal ou iriam para algum outro lugar, né? Se iria para caridade, né? O Ozil, que é um cara que já fez caridade algumas vezes, ele queria saber. Visto essa repercussão negativa que aconteceu do caso, o Ozil, há algumas horas atrás, ele voltou atrás e decidiu aceitar o corte de salário de 12,5% com uma condição de que haja transparência, ele possa saber para onde esses 12,5% cortados do salário dele vão ficar. Se vai ficar no Arsenal ou se vai sair para outro lugar, se for sair, para onde vai sair. Essa foi a condição do Ozil para ele aceitar a redução salarial dele. Essa foi a notícia. Agora uma rápida opinião, né? Eu não gosto de tocar nesse assunto, eu não gosto de falar com esses termos, eu não gosto de usar esses termos para falar a verdade, mas e me desculpa, né, com todo respeito aos jogadores, mas jogador de futebol é privilegiado. É sim privilegiado. Então se você pega um jogador igual o Ozil, ainda mais o Ozil, que sempre é o centro das polêmicas, sempre é o cara chato, sempre é o cara do não me toque, assim. E é o cara que recebe o maior salário do Arsenal, que já é um clube que paga um salário alto para a maioria dos seus jogadores. O Ozil recebe na casa dos milhões por mês. E esse jogador não aceita em 12,5% de redução de um salário que já é enorme. Um, por ele ser jogador de futebol. Dois, por ele ter o maior salário, é um dos clubes com a maior folha salarial da Europa, que é o Arsenal, eu acho que tem que pegar mal mesmo, né? Eu entendo que o jogador tenha os questionamentos, eu acho que ele tem que ter os questionamentos dele, mas eu acho inconcebível que ele tenha a postura que ele teve
sendo um cara privilegiado, um cara que recebe muito dinheiro, né? Eu entendo que o jogador tem o estilo de vida dele, né? O jogador de futebol, naturalmente, ele tem um padrão de vida mais alto, ele gasta mais dinheiro, ele tem as contas para pagar. E o imposto que ele paga ao Estado por ano, com certeza vai ser muito maior do que eu e você paga, né? Mas eu acho que, sinceramente, mesmo sem conhecer a vida do Ozil, 12,5% de 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, não vai fazer diferença, cara. Não sei, eu não consigo conceber, né, essa postura do Ozil, né? Então eu sou estritamente contra, né, essa negativa dele. Fico feliz que ele tenha voltado atrás, mas fico triste que tenha sido necessário toda essa polêmica para ele voltar atrás. Mas pelo menos ele voltou atrás. Quero saber a sua notícia, quero saber a sua opinião, perdão, sobre esse caso, né? O que você acha da redução salarial dos jogadores? O que você acha desse caso do Ozil, né? Se você acha que o futebol vai voltar mesmo essa temporada, né? A Organização Mundial da Saúde parece que fez uma recomendação para a UEFA para os campeonatos de futebol ficarem parados até 2021. A gente pode fazer um vídeo a respeito. Eu acho que dificilmente vai ficar parado até 2021. Mas eu quero saber o seu respeito sobre esses assuntos, o que você anda fazendo nessa quarentena. A ESPN andou passando bastante vídeos aí, bastante jogos, perdão, aí do Canhão, né? Principalmente ali da campanha de 2004, onde a gente foi campeão invicto, né? Então eu quero saber a sua opinião, o que você está fazendo, o que você acha dos assuntos desse vídeo, e vejo você no próximo vídeo. Falando baixo aqui, porque estou estudando ali, igual eu já falei. Então vou acabar o vídeo por aqui. Saudações a jornalistas, até a próxima.